Boa tarde, pessoal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos sair um pouquinho daquele ambiente de você é uma personagem e vamos focar num assunto específico do Excel. Vai ajudar principalmente aquela pessoa que é iniciante, está começando agora e não entende muito bem ainda como funciona a interação entre o usuário e o programa, tá? Hoje a gente vai falar de sintaxe ou sintaxe do Excel. O que você pensa quando eu vou falar em sintaxe? Na gramática é mais ou menos a forma como você escreve uma frase, como os elementos têm concordância um com o outro. No Excel é a mesma coisa. A sintaxe do Excel vai ser a forma como o usuário vai interagir. Como assim? Primeira coisa que todo mundo tem que saber no Excel básico é que você pode escrever dentro de células, tá? O Excel é formado por células, que são o encontro, a interseção entre linhas e colunas. Aqui, ó, é a coluna A, aqui é a coluna B, aqui é a coluna C, D, e vai até... Tem muitas colunas, você precisa saber disso. E da mesma forma se comportam as linhas. Tem aqui a linha 1, linha 2, linha 3, e vai até 1 milhão, e lá vai o trem. Como é que vai funcionar a distribuição de células no Excel? Funciona mais ou menos como uma batalha naval. Já jogaram batalha naval? É igual. Batalha naval a gente vai atirar no F2, por exemplo. Então, você vai lá na coluna F, na linha 2, naquela interseção vai ser o tiro do seu navio na batalha naval. Aqui é a mesma coisa. F2, no caso, seria a interseção da coluna F com a linha 2, tá? Essa parte escurinha aqui é o F2, ok? Sabendo disso, como a gente consegue interagir com o Excel? Tiago, o que é que eu faço? Eu bato palma e as coisas aparecem? Não. Você vai interagir com o Excel através de textos, tá? Da mesma forma que no Word ou em outro programa de edição de texto. Qual é a diferença? O Excel vai te permitir interagir de duas formas. Ou você vai escrever um texto, tá? Ou você vai escrever uma fórmula. Tiago, como é que o Excel vai saber o que é fórmula e o que é texto? Através desse símbolozinho aqui, igual. Se você começar a escrever numa célula com o símbolo de igual, ele vai interpretar tudo que vem após igual como uma fórmula. Tiago, mas o que é uma fórmula? Tá. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como funciona mais ou menos a questão da fórmula. Vamos falar de matemática. 2 mais 2. Todo mundo sabe quanto é 2 mais 2, tá? Existem duas formas da gente escrever através de fórmulas quanto é 2 mais 2. Eu posso chegar simplesmente e escrever 4. Tá certo? Tá certo, mas não tá. A vantagem de você escrever através de fórmulas no Excel é que elas são dinâmicas. Se eu mudar um elemento da fórmula, ele vai alterar toda a cadeia que está ligada a essa fórmula até o seu final. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 2, colocar aqui o número 2, colocar aqui o número 2, e eu quiser somar esses três elementos, eu posso chegar aqui no finalzinho e colocar 6. Tá certo, 2 mais 2 mais 2. Só que se eu fizer com fórmula igual, eu posso clicar, ou eu posso ir com a setinha do mouse, tá? Eu vou clicar para vocês visualizarem melhor. 2 mais 2 mais 2. E dou um Enter. Olha o que acontece. Vai aparecer o 6. Da mesma forma que a resposta que eu tinha dado manualmente. Se vocês puderem observar, na barra de fórmula, aqui em cima, o texto digitado ele vai constar como se fosse um caractere normal, 6. Enquanto a fórmula, apesar de visualmente aparecer o 6 aqui, na barra de fórmula já vai aparecer como ela foi realmente inicialmente escrita, tá? Outra coisa interessante que vocês podem perceber é que o Excel separa os elementos das fórmulas, ele separa cada fórmula em si que eu inseri aqui dentro, ou cada elemento, se for uma soma, uma multiplicação, alguma coisa, através de cores, para facilitar a visualização. Então, aqui tem um D4 que está em azul, corresponde a esse intervalo azul. O E4 em vermelho corresponde a esse intervalo vermelho, e o F4 em roxo corresponde a esse intervalo em roxo. Para sair dessa tela, eu dou um ESC e eu aperto Enter. Enter ele recalcula, ESC ele cancela tudo que eu fiz de alteração na célula. Qual a vantagem de utilizar fórmulas? Se eu chegar em qualquer um desses três elementos e colocar aqui 4,
olha o que acontece. A célula que continha a fórmula foi atualizada automaticamente. 4 mais 2 mais 2. Enquanto a outra célula que eu tinha digitado manualmente, eu teria que vir nela e digitar um novo valor por cima. 8. Entendem a dificuldade de você escrever uma informação em vez de utilizar fórmulas no Excel? Aqui, talvez aparente ser um pouco não problemático. Só que, na verdade, quando a gente começa a utilizar fórmulas mais complexas, isso acaba atrapalhando bastante na dinâmica da planilha. Então, sempre prefiram utilizar fórmulas. Tiago, como é que eu vou saber as fórmulas do Excel? Aqui tem as abas na parte superior da planilha, da área de trabalho do Excel, e tem uma aba que se chama Fórmulas. Aqui, inserir função, você vai ter todas as funções do Excel. Você vem aqui, selecione uma categoria, tudo. Aqui você vai encontrar todas as fórmulas do Excel. Tiago, eu vou usar isso? Não. Por que não? Vou te dizer agora. Nós que utilizamos diariamente o Excel, a gente já tem uma noção de quais são as fórmulas mais usadas e a gente já sabe a sintaxe de cada fórmula dessa, tá? O PROC-V, ele é muito utilizado. O SI, o soma-SI, média-SI, que são as variantes do SI, são muito utilizadas. Soma, média, as fórmulas matemáticas são muito usadas e de estatística. Média é uma fórmula estatística. E quando a gente se depara com uma situação onde a gente não consegue aplicar uma fórmula diretamente, tenta-se, primeiro, unir fórmulas para que elas se comportem de uma maneira que a gente queira, ou, em último caso, procurar na internet, como qualquer programador, alguém que já fez algo parecido e de que forma isso foi aplicado, tá? Na maioria das vezes, unindo várias fórmulas, a gente consegue chegar num resultado interessante. Então, o Excel ele permite você utilizar a fórmula de duas formas. Sempre começa com igual, tá? O que eu digitar vai aparecer aqui e na célula que eu estou digitando. Isso é visualmente. Tanto faz se eu escrever num lugar como em outro. Tanto faz eu clicar numa célula e começar a escrever, como clicar numa célula e apertar na barra de fórmulas. Ele vai funcionar da mesma forma. Como é que eu faço essa 2 mais 2? Eu posso, como é um operador matemático básico, eu posso simplesmente escrever igual para configurar uma fórmula, 2 mais 2. E dou um Enter. Olha o que apareceu aqui. Um 4. Deixa eu colocar tudo no meio aqui para vocês visualizarem melhor. Apareceu um 4. Tiago, tem outra forma de fazer? Tem. O Excel possui fórmulas onde cada fórmula possui um nome e uma função. Nesse caso, por exemplo, se eu digitar soma, ó, vê que interessante. Se eu digitar o S, ele já começa a aparecer todas as fórmulas que começam com S. É um autocompletar. Soma. Existe soma, que é o que eu estou querendo nesse caso, somar quadro, somar produto, enfim, cada fórmula dessas se comporta de uma forma diferente. Nesse caso, eu preciso da soma. Tiago, o que é que eu faço para escolher essa fórmula? Ou eu aperto um Tab, tá? O botão Tab no teclado fica em cima do Caps Lock. Ou aperto um Tab e aí ele já vai criar o parênteses de início da fórmula. Ou eu simplesmente, manualmente, insiro um parênteses. Pronto. Podem ver aqui, ó. Soma é o nome da fórmula, parênteses. Número 1, número 2, infinito. Ou seja, como é que vai funcionar a fórmula soma? Eu posso manualmente selecionar células, ó, C1. Tiago, como é que eu separo um elemento do outro? É só seguir aqui, ó. Número 1, ponto e vírgula, tá aqui em cima da cruz do mouse. Número 2, ponto e vírgula. Toda a fórmula no Excel é separada por ponto e vírgula. Por quê? No Excel, em português, se seu teclado for português do Brasil, o que vai separar o número inteiro dos restos é a vírgula. E se for em inglês, é o ponto. Então o Excel ignora esses dois fatores como separadores, tá? Eles compõem um número. Para separar um fator do outro, um elemento do outro, você vai usar o ponto e vírgula. Então eu posso soma, simplesmente apertar ponto e vírgula e acrescentar quantos elementos eu quiser. Outra forma de eu fazer isso é
segurar numa célula e arrastar até onde eu quiser, tá? E outra forma de fazer isso é acrescentar manualmente os números. 2, ponto e vírgula, 2, que é o que eu vou fazer nesse caso. Uma observação interessante na sintaxe do Excel é que aqui, se vocês perceberem, ele colocou 2 pontos. C1, 2 pontos, F1. Por que existem 2 pontos? 2 pontos no Excel significa um range, um intervalo. Se eu colocar aqui C1, 2 pontos, F1, ele está dizendo para o Excel, eu quero que você selecione da C1 até a F1. Tudo que tiver entre eles vai ser selecionado. Tiago, e se tiverem linhas diferentes? Não tem problema. Se eu colocar da C1 até a F5, G5, para ir mais para frente, G5, ele vai formar um quadrado. A célula de início vai ser a C1 e a última vai ser a G5. Tudo entre elas, ele vai fechar o quadrado. Então, essa é como o Excel se comporta. Nesse caso, eu quero soma 2, ponto e vírgula, 2. Fecho parênteses, ou simplesmente daqui eu já posso dar um Enter, o Excel vai entender da mesma forma. 4. Ok? Soma é assim. Ou você vai usar o operador de soma, ou você vai usar a fórmula soma. 2 menos 2, todos já sabemos quanto é também. Eu posso vir manualmente, igual 2 menos 2 no operador direto, vai aparecer o resultado. Ou eu posso usar também a fórmula soma, tá? Só que adicionando os dois elementos separadamente com o sinal. Por exemplo, o primeiro elemento é o 2, não tem nada na frente do 2, logo ele é positivo. Ponto e vírgula, o segundo elemento é o menos 2. Menos 2. Fecho parênteses, dou Enter. Funciona da mesma forma. Com a fórmula soma, você faz somas e subtrações. É só tomar cuidado com o sinal. Multiplicação. Não é muito diferente da soma. 2 vezes 2, a gente sabe que é 4. Então eu posso vir aqui igual 2. Ah, é x? Não. X é um caractere de texto, de letra. O Excel, ele faz algumas distinções, tá? Da matemática que a gente conhece. A multiplicação, o multiplicador no Excel, ele é o asterisco. Tá? Então, para fazer 2 vezes 2, eu tenho que colocar 2, asterisco 2. Isso corresponde a, caso a gente fosse escrever um 2 vezes 2, 2x2. Tá? É a mesma coisa. Ou, tá? Eu posso usar a fórmula mult. É uma fórmula de multiplicar. Faço igual mult 2, ponto e vírgula, 2. Estou acrescentando 2 elementos para ele multiplicar. Tiago, se eu colocasse 3 elementos, ele ia fazer multiplicar o primeiro vezes o segundo vezes o terceiro. Na multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. Ok? Fechou a multiplicação. Divisão. É o mesmo caso da multiplicação. O Excel designa um caractere específico para a divisão. A gente não vai usar aquele caractere que é um hífen com um ponto em cima e um embaixo, que é o típico da divisão, a gente não vai usar. E também não vai usar os 2 pontos. Como a gente viu, 2 pontos para o Excel é intervalo. Nesse caso, a gente vai usar a barra. Barra simples, que é a barra, aquela barrinha inclinada para a direita. 2 dividido por 2. 1. Ou tem uma fórmula que eu não recomendo usar, e eu recomendo usar a barra nesse caso, porque essa fórmula é um arrumadinho, entre aspas, tá? É IMDiv, tá? Ela faz a divisão de números complexos. Funciona para números não complexos. Só que eu não me confiaria tanto nesse sentido, porque em algum caso pode não dar certo. Então utilizem a barra quando quiserem dividir, tá? Mas nesse caso vai funcionar. IMDiv 2, segundo elemento 2. Nesse caso, como vocês podem ver aqui, só podemos adicionar 2 elementos, porque ele faz, essa fórmula faz a divisão de 2 números complexos, tá? Nesse caso vai nos atender, mas eu não recomendo que usem. 2 elevado a 2. Como é que eu faço? Mesma coisa. Existe uma distinção. No Excel, a potência, tá? O elevado, ele é distinguido pelo acento circunflexo.
Então, nesse caso, eu tenho que colocar 2, acento circunflexo, 2. Isso vai ser um 2, que está embaixo, elevado a 2, que está em cima. 4. Ou eu posso usar a fórmula potência. Potência com acento. Prestem atenção nisso para não escreverem errado. Porque se vocês escreverem potência sem acento, o Excel não distingue como fórmula. Tá? Ele vai dar erro. Então, potência. Dá um tab. Número é o 2, ponto e vírgula. O Excel é bem dinâmico. Ele já diz aqui número e potência. Ele especifica o que é cada elemento. Número 2, potência 2. Se fosse 2 elevado a 6, seria número 2, potência 6. Como é 2 elevado a 2, a potência aqui será 2. Vocês percebem que eu consigo alterar a fórmula da forma que eu quiser, né? Se eu selecionar uma célula que contém uma fórmula, a fórmula vai estar aqui em cima. Existem duas formas de alterar. Ou eu dou 2 cliques na célula, ela vai se transformar na escrita, na sintaxe da fórmula, e eu altero por aqui, dou Enter. Ou eu seleciono a célula e altero diretamente na barra de fórmulas aqui em cima. Só isso. Raiz de 2. Existem duas formas também de fazer. A raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz seja qual for, ela vai funcionar um pouco diferente no Excel. Se vocês lembram quando a gente estudou matemática, a raiz quadrada de um número é um número elevado ao inverso do 2, no caso da raiz quadrada. Raiz quadrada é o número elevado a 1 sobre 2, que é o inverso de 2. Raiz cúbica é o número elevado a 1 sobre 3. Então, por exemplo, se eu quero a raiz cúbica de 8, tá? Seria o símbolozinho de raiz e um 8 dentro. Como é que eu vou fazer no Excel? 8 elevado a 1 sobre 3. Atenção numa coisa aqui. Sempre que eu for trabalhar com numeradores e elementos da matemática, eu tenho que tomar cuidado com os parênteses. Vocês lembram do igual 2 mais 2 vezes 2? Qual a primeira operação que vai ser feita aqui? É o 2 mais 2 ou é o 2 vezes 2? A primeira operação que será feita será de multiplicação. Multiplicação e divisão têm prioridades em relação à adição e subtração. Assim como potenciação e radiciação têm prioridade em relação a todos esses outros. Então, olha o que acontece aqui. Aqui seria o 6, porque primeiro faz 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Diferente de se eu fechar com um parênteses esses dois elementos. É igual na matemática, o Excel funciona igual à matemática. Olha o que vai acontecer. Quando eu utilizo parênteses, ele vai priorizar os elementos que estão dentro do parênteses. Então ele vai fazer primeiro 2 vezes 2, vai achar o 4. Depois ele vai pegar esse resultado 4 e multiplicar pelo 2. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Ó. Raiz quadrada de 2. Eu dei o exemplo do 8 porque não funcionou. Ele primeiro vai calcular a potência, tá? Que tem prioridade sobre a divisão. E depois a divisão. Nesse caso ele está fazendo 8 elevado a 1, 8. Dividido por 3, 2,6766 é uma dízima. Como é que eu resolveria esse problema? Nesse caso aqui, como é que eu iria consertar? É só separar o elemento que eu quero que ele calcule primeiro por parênteses, tá? Então ele vai separar o 8, que é o elemento 1, e vai transformar todo esse outro 1/3 em outro elemento separado. No caso, 8 elevado a 1/3. Vai dar a raiz cúbica de 8. No meu caso, eu quero raiz quadrada de 2. 2, acento circunflexo, 1 meio, raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, 1/3. Se fosse raiz quarta, não sei nem como fala, 1/4. Se fosse raiz com 10zinho, 1 sobre 10, tá? No caso, 1 meio, raiz quadrada. Separo os elementos 1 meio, para ele calcular o 2 elevado a tudo isso aqui, que é 1 meio. E vai dar a raiz de 2. Ou, no caso da raiz, existe a fórmula raiz. Retorna a raiz quadrada de um número, está ali a descrição.
Abre parênteses, ele só pede um elemento. A sintaxe dele é formada por raiz, número. No caso, 2. Raiz de 2. Mesmo valor. E é assim que funciona a sintaxe no Excel. Simples de se fazer. Te dá várias formas de você juntar os elementos. E basta você olhar para a sua planilha e julgar qual é a melhor forma de organizar esses elementos. Curtiu o vídeo? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pode mandar mensagem para mim direto, tá? Por DM. Eu respondo, talvez, dependendo da magnitude da dúvida, eu faça até um vídeo complementar, tá? Mostrando como funciona. Curte o vídeo, compartilhe para dar aquela ajuda, porque o meu intuito é mostrar a você o quão simples pode ser o Excel na sua vida. Aqui é Thiago Aquino e seja bem-vindo ao Excellence.